Olá, tudo bem com você? E no papo de hoje eu vou mostrar como é que eu faço um porta-carregador de tablet, tá? Aqui eu vou estar utilizando esse tablet, que é da marca Philco. Ele tem uma medida a largura dele é de 11,5 cm, largura de 11,5 cm, e a altura dele, de 20,5 cm, ponto 3, quase 20,5 cm, tá? Aí eu vou acrescentar, né? Como aqui, ó, a questão da medida. Deu 11,5 cm, mas sendo que tem essa parte aqui, tem essa outra e tem margem de costura, né? Porque para quando eu vou costurar, fazer a costura na costura luva, né? Direito com direito e desvirar. E para quando eu desvirar a peça, ela ficar folgadinha, ela não ficar muito apertada, ó. Porque vai pegar aqui na lateral, mas tem que ter a margem de costura também. Desse outro lado, a mesma coisa. Então, para esse daqui, ó, eu cortei uma largura de 18 centímetros, tá? 18 centímetros. Porque aqui vai ter a margem de costura nos dois lados e vai ficar folgadinho, não vai ficar muito apertado. Mas, se você quiser também tiver um desse, pode fazer com 17, fica a seu critério, tá? Então, aqui é o tablet, conforme eu já passei as medidas. Vamos agora para a medida do material que iremos fazer. Aqui eu vou estar fazendo no jeans. Se você quiser matelaçar, você também faz, coloca uma espuminha, ou a manta R1, R2, ou até mesmo a acrylon, né, que é uma manta bem felpudinha assim, ela é bem mais em conta. Você pode estar trabalhando também com um tricoline ou um outro material 100% algodão. E se também quiser fazer, pode fazer com o sintético, tá? Se for fazer no sintético, faz no corte a fio, que é muito mais rápido e gasta menos tempo, né? Na medida que é mais rápido, isso economiza no nosso tempo e é maravilhoso. Aqui, como é um jeans, ele é um jeans encorpado. Na questão aqui do meu bolso, eu só vou estar utilizando uma vez só, tá? Aqui eu coloquei um viés na borda, ó, pra ficar assim. Mas se for tricoline, você utiliza duas vezes, tá? Uma pro principal e uma pro forro. Então, essa minha medida aqui, que vai ficar assim desta forma. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. O bolso, tá vendo? Aqui dentro é onde vai ficar o tablet. E aqui na frente, vamos colocar um bolsinho para ficar o carregador e o fone de ouvido, ok? Então, essa partezinha aqui do meu bolso, tá? Que é a parte da frente da minha peça, ela tem uma medida de 18 de largura, certo? Por 17 de altura. 18 de largura por 17 de altura. Aí você passa o ferro tudo bonitinho, ok? 18 por 17 e aqui em cima eu apliquei o meu viés. Essa é a parte da frente. Pro meu corpo, né, que aqui eu vou estar utilizando duas vezes no jeans, que vai ficar fazendo uma parte de principal e uma parte do forro, certo? Então, vai ter a mesma largura, que é 18, e o comprimento dela, né, que é a altura de 35, certo? Daqui de cima para aqui para baixo, 35, ok? 18 por 35, duas vezes, que é principal e forro, se for fazer no tricoline, mais uma vez de manta, faz o matelaçado, tudo certinho, ok? Então, aqui é a medida do corpo, aqui a parte da frente, e agora o bolsinho. Para fazer esse bolsinho, eu vou colocar elástico aqui, que é para ficar franzido, certo? Aí, aqui, eu preciso de duas vezes. A altura aqui de 15 centímetros foi a questão que eu optei por essa medida, tá? 15 centímetros de cima para baixo e a largura de um lado para o outro, 26.
Aí, eu fiz da seguinte forma, coloquei direito com direito, passei a costura, desvirei. Aí, aqui, quando eu desvirei, eu passei uma costura aqui em cima da borda, porque azul com azul, não dá muito pra perceber a costura, né? Passei uma costura aqui em cima, ó, e passei uma costura mais aqui pra baixo. Essa costura mais aqui pra baixo vai depender da largura aqui do seu elástico, tá? Esse daqui, ele é um elástico mais grossinho, ó. Tá vendo? Então, dessa primeira costura aqui pra baixo, eu coloquei meu elástico, vi mais ou menos como é que iria ficar e marquei, né? E fiz a costura, que é pro elástico passar aqui e não ficar nem muito folgado e nem muito apertado, tá? Então, essa parte aqui do elástico do bolso, que vai ficar o carregador e o fone de ouvido já está pronto. Tem 26 centímetros de largura. E o elástico, ele vai ter a medida, ó, daqui, 18 centímetros. Aí, o que vai acontecer? Você vai colocar o seu elástico, deixa eu colocar aqui. E conforme colocar o elástico, você vai colocar em cima do seu bolso. E se você ver que está muito folgado, para o bolso não ficar muito aberto, você diminui mais um pouquinho. Isso são testes, tá? Que a pessoa vai fazendo. Então, eu vou passando aqui, ó, com calma, com cuidado para não sair aqui desse outro lado. Ó, saiu aqui de um lado o meu elástico, eu deixo um pouquinho, ó, passando, e vou vir aqui na máquina e vou passar a costura, que é para prender e não sair. Passo um retrocesso. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui eu vou distribuindo. Tá vendo como é que vai ficar? E aqui agora eu vou... Vai puxando com calma para não sair tudo aqui, tá? Porque sair é bem ruim. Aqui ele vai ficar mais aqui para baixo, ó. Deixa eu colocar um alfinete aqui, que é para ficar seguro, para não correr o risco de eu for mostrar ali e sair. Ó. Aí, vai ficar assim na peça, certo? Aqui em cima, ó, ele vai ficar assim, tá vendo? E aqui na parte de baixo, ele vai ficar bem largo. Aí, vamos vir aqui, ó, acertar aqui na lateral a medida. Vamos passar uma costura, certo? Vamos fazer a mesma... Deixa eu colocar um alfinete também. Nesse outro lado, a mesma coisa. Vamos vir aqui, acertar. E vamos colocar um alfinete. Ó. Aí, vai ficar, tá vendo? Aqui dessa forma. Aí, vamos vir aqui e vamos ajeitando para que fique mais ou menos... Ai. Embora meu filho me ajude. Vamos lá ver se dá para ver. Para que fique mais ou menos assim. Aqui embaixo, fique as preguinhas também, entendeu? Para saber distribuir, para não ficar muito em um lugar e outro sem. Então, aqui, ó, quando colocamos, verifica se essa medida daqui de baixo para aqui para cima tá a mesma desse outro lado, tá? Que tem que estar igual. Aí, verificou se tá tudo certinho. Vem aqui, passa uma costura nesse outro lado, ajeita as pregas aqui embaixo e passa a costura, certo? Vou passar aqui a costura. Ó, e assim ficou o nosso bolsinho, tá vendo? Aí, depois que ela estiver pronta, podemos colocar um botão aqui no meio, que fica como fosse separando o carregador e o fone de ouvido. Ou se você quiser, você pode deixar abertinho assim. E assim ficou a prega, ó. Tá vendo como foi que eu fiz? Mas aqui nessa parte de baixo, você pode fazer como queira. Ó, a costura bem aqui na bordinha, tá vendo? Passei a costura aqui e depois vim, passei a costura aqui embaixo.
certo? Aí, agora, vamos passar o ferro, tudo bonitinho, para assentar aqui e para esticar o nosso material também, ok? Feito isso, embora que depois que a gente desvirar, vai ter que passar o ferro, tudo bonitinho. Vou trabalhar aqui com a parte como se fosse o meu forro, certo? Aí, aqui eu vou pegar esse, ó, o meu bolsinho que a gente fez e vou colocar aqui em cima, avesso com o meu direito, ó. E vai ficar assim, dessa forma, certo? Avesso, ó, do meu forro, desse meu bolso, com o meu direito da parte do meu forro, certo? Aí, aqui, vou centralizar tudo bonitinho nas 3 extremidades e vou passar uma costura para segurar, certo? Aí, depois que você passar a costura, você querendo, você vem aqui, ó, faz um tirantezinho, que é para colocar a alça, caso queira. Nesse meu aqui, eu cortei 5 centímetros de largura por 6. Aí, eu coloquei direito com direito, passei a costura. Passado a costura, desvirei, coloquei a costura aqui pro meio e vim aqui, passei uma costura de um lado e uma costura do outro. Aí, agora eu dobro. A parte aqui, ó, que é aberta, vai ficar pro lado de fora, certo? E a parte aqui, que é inteira, vai ficar pro lado da peça. Aí, aqui, para eu ter mais ou menos uma ideia, eu pego o meu tablet, coloco aqui. Lembrando que as medidas que eu fiz, não vai cobrir o tablet todo, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó, ok? Mas, se você quiser, você pode aumentar as medidas que eu passei. Inclusive, até a do corpo também, se você queira, depois que a aba venha para aqui para baixo, tá? Eu optei por deixar mais para cima, mas se você quiser, você pode aumentar, ao invés de 35, você pode deixar até mesmo 40, caso queira. E aumenta aqui também, se quiser que fique assim, tá? Isso, a questão das medidas vai depender tudo conforme você queira, tá? Tipo, para eu saber a questão da minha aba, eu vou pegar a minha fita métrica, eu vou colocar ela aqui embaixo, sendo que quando eu deixo ela aqui embaixo, aí eu acrescento mais 2 centímetros, que é por causa da margem de costura e desse volume aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma margemzinha de quase um dedinho. Aí eu acrescento aqui na parte de baixo 2 centímetros. Venho aqui para a parte de cima, sendo que ao invés de eu vir aqui reto, ó, deixar rente, eu deixo um pouquinho, tá? Deixar uma sobra aqui, ó, de um dedo, que caiba um dedo aqui dentro. E aqui eu vejo a questão onde é que eu quero que fique a aba, tá? Então, aqui embaixo eu deixo 2 centímetros, venho com a minha fita, envolvo. Sendo que na medida que eu envolvo, eu não vou deixar ela reta assim. Eu vou, ó, dar uma margenzinha aqui, tá vendo? E aqui eu vejo até onde eu quero que fique a minha aba. É assim que eu faço, ok? Então, aqui eu vou colocar, simular aqui, mais ou menos como é que vai ficar. E aqui a minha alça, tá? Que vai ficar assim pro lado de fora. Então, eu vou deixar 3 dedos, após eu costurar aqui. Após eu costurar desse meu viés aqui, que é desse bolso pra cima, eu vou deixar 3 dedos e vou colocar o meu suportezinho de alça, né? O meu puxador. Mas aí fica a critério. Então, vamos lá passar a costura. Aqui é a parte do meu principal, fiz a marcação, ó, da borda para dentro 1 centímetro, nas 4 extremidades, ó, borda para dentro 1 centímetro, borda para dentro 1 centímetro, e aqui na parte de baixo também. Aqui na parte de baixo, se você quiser, você pode deixar quadrado, tá? Para depois de pronto ficar quadrado,
mas se você quiser, você pode dar um leve arredondado. Esses arredondados fica a critério. Você pode fazer com cone de linha, ou se você tiver réguas de cantos, você pode utilizar também. E aqui na parte de cima, onde vai ser a aba, eu fiz o arredondado maior. Tá vendo? Essa é a caneta que apaga com ferro, tá? Aí eu fiz o arredondado maior. Mas aí fica a critério, tá? Aí agora com essa marcação, aqui já está tudo costuradinho. Olhando pra mim, eu coloquei aqui no meu lado esquerdo, tá? Então agora eu vou colocar. Fica atento à questão, se você fez arredondado, para colocar o arredondado pro lado certo, tá? Esse arredondado menor vai ficar aqui, ó, para a parte de baixo dos bolsos. Arredondado menor para a parte de baixo dos bolsos. E o arredondado maior aqui na parte de cima, que vai ser a aba. A questão do fechamento, você pode fazer de várias maneiras, certo? Você pode vir costurar todo, depois aqui fazer o círculo do ilhóis e desvirar por ele. Ou você pode vir costurar e aqui na lateral deixa uma abertura, tá? Dá um retrocesso aqui, outro retrocesso aqui e desvira, e depois que desvirar, coloca pra dentro e rebate, tá? Aí, existem várias formas. A que você se adequar melhor, conforme tem costume aí de fazer, você faz, tá? Então, aqui, eu vou fazer a minha costura, me acertando que os arredondados que eu fiz tá no lado certo. Verifiquei se está no lado certo, acerto todas as bordas para ficar certinho. Coloco clips ou alfinete e vou passar a costura e desvirar, tá? A questão do desvire, você pode fazer da forma que você achar melhor. Ou deixa uma abertura aqui na lateral, lembrando o retrocesso aqui e retrocesso aqui em cima, para quando desvirar pela abertura, não correr o risco de desmanchar os pontos dados. Ou você pode costurar em toda a volta após costurado. Aí, você vai deixar um espaço aqui para o botão e aqui faz um círculo, tá? Que é conforme o tamanho do seu ilhóis e desvira, ok? Então, eu vou aqui fazer conforme eu tenho de costume e vou mostrar ela desvirada. Ah, eu esqueci de falar. Quando for costurar, antes de desvirar, a parte aqui, ó, corta do arredondado. Se você tiver tesoura de picote, você corta, que é para quando desvirar ficar o arredondado bonito, tá? Se você não tiver, você corta coisa de uns 3, 5 milímetros, tá? Depois da costura, para quando desvirar ficar com um acabamento bom. A questão aqui, aonde tem o elástico e aonde tem o puxador, você dá um retrocesso que é para ficar reforçado, que é conforme a questão do elástico for colocando e tirando, não venha correr o risco de futuramente dar problema. Então, passe e retrocesso, ok? Costurou, conforme você tem costume, corta o excesso, tudo bonitinho. Cuidado para não cortar muito próximo da costura, para depois, quando desvirar, não acontecer de desfazer, tá? Então, se você tiver um overlock aí na sua casa também, você pode vir depois que passar a costura na overlock, tá? Bem próximo aqui, contanto que fique atento para não ser em cima da costura, tá? Tem que ficar atento a essa questão. Então, passa a costura, faz a limpeza, tira o excesso, a questão dos arredondados, tem cuidado para quando desvirar, ficar com um acabamento bonito, ok? Olha que lindo, tá quase finalizado. Tá vendo a questão do canto aqui arredondado? Como foi que ficou? Se eu fizesse para ficar com a esquininha aqui, como fosse um quadrado, né? O que iria acontecer? Iria ficar muito acúmulo aqui. Por ser jeans, o jeans é muito grosso. Por isso, eu optei para fazer o arredondado, certo? Aí, aqui na frente, ó, ficou o bolsinho. Aí, aqui você pode deixar ele assim, ou você pode colocar um botão, conforme queira. Aqui ficou o bolsinho maior, tá? Que é onde vai colocar o tablet. Ó, conforme eu falei a questão, para ficar folgadinho, tá? Mas, se você quiser, ao invés de cortar com 18 de largura, você pode cortar 17. Aí,
Aqui agora só falta pouca coisa. Aqui vamos passar uma costura, tá? Que é para rebater tudo bonitinho. Após fazer essa costura, vamos fazer a marcação do botão e a marcação de colocar o ilhós. O ilhós que eu vou estar utilizando aqui é aqueles ilhós de colocar cortina, certo? E aqui, ó, como eu falei da aba, né, vai deixar um pouquinho aqui, vai virar, ó, eu optei para ficar dessa forma. Aqui vai ficar o bolsinho e aqui em cima do bolsinho vai ficar a aba. Mas, se você quiser, você pode ou aumentar o seu bolso para vir mais aqui para cima, tá? Mais aqui para cima, para quando descer a aba, cobrir. Ou você pode aumentar aqui a sua aba para ela vir aqui mais para baixo, tá? Aí fica a critério. Aqui é só uma ideia de como eu faço e você se inspira aí e faz a adaptação conforme queira, tá? Conforme as medidas que eu passei, ficou assim dessa forma. Esse bolso aqui para carregador e fone, desse tamanho. Esse daqui que é maior, que é para colocar o tablet e a aba, tá? Aí aqui falta a costura, o botão e o ilhós. Aqui eu fiz a minha marcação, ó. Fiz a marcação para colocar o meu ilhós. Após fazer a marcação, cortei com a tesoura, você cortei como queira. Coloca uma parte do seu ilhós e vem com a outra. Quando fizer uma zoadinha, é porque ela prendeu, tá? Deixa eu tirar aqui uma coisinha só de linha. Tira aí todos os excessos, tá? Pronto. E agora tá preso. Feito isso, vamos colocar o nosso botão. Aqui, ó. Vai ficar assim, dessa forma. Se você... o jeans, com nada, o que eu comprei aqui na cidade, ele tem um pouco de elastano. Se você tiver insegura, qualquer coisa, você pode colocar uma entretela de tecido, aquelas entretelas que coloca em roupa, tá? Então, aqui, ó, se eu quiser, eu desço pra ficar em cima do elástico, mas eu não quero, eu quero ele assim. Então, aqui eu vou centralizar o meu meio. Desculpa aí, tá, pessoal? Isso é a minha irmã no fundo. E vou colocar o botão, tá? Quando eu colocar o botão aqui, eu aproveito e vou colocar um aqui também, porque eu quero que fique um botãozinho aqui no meio. E volto pra mostrar como foi que ficou. O botão que eu vou estar utilizando é o botão Ritas, né? O botão tic-tac. Mas se você quiser, você pode colocar o botão imantado também, ok? Então, aqui eu tô utilizando o ilhós preto e vou colocar os botões preto também, ok? E assim ficou finalizado, ó. Parte da frente, parte das costas. Aqui você pode colocar uma alcinha, caso queira. Aqui o ilhós. E aqui ficou os dois botões. Esse primeiro da aba, ó. Quando você colocar o botão, o que é que você tem que fazer? Fazer vários testes, tá? Abrir e fechar, para ver se vai estar tudo bonitinho, ok? E aqui embaixo eu coloquei o outro botão, tá? Aqui, ó, tá o carregador e aqui o fone, tá? Aí, se você quiser, você aumenta mais a questão do bolso. Se você quiser essa pala aqui, como eu optei por colocar só o jeans, você pode colocar um forro também e aí fazer conforme queira. Então, espero que possa servir aí e você possa fazer conforme as suas necessidades, apresentar para os seus clientes também e ter muitas boas vendas. Então, é isso. Gratidão. Tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tchau.